Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do evangelista Leonardo Silva, um grande amigo. Irmãos, eu estou um pouquinho rouco, de tanto glória a Deus que eu dei aqui hoje, pelas manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero ler uma palavra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 35. Vamos ler o versículo 34 e vamos ler o versículo 35. Glórias a Deus. Eu tenho um projeto social que é Fortalecendo Vidas, o nome do projeto. Nós temos a página do projeto que é AD Fortalecendo Vidas. E a gente tem ajudado muitas pessoas por essa página e também fazemos trabalhos sociais, levando marmitex, cesta básica para os moradores de ruas. E eu louvo a Deus, Deus tem feito crescimento nesse trabalho que nós temos realizado. Louvado seja Deus. Quem achou? Amém? Irmãos, você bem sutil, eu estou rouco, né? Não que os irmãos estão percebendo, mas nós vamos adorar o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, versículo 34. E aproximando-se, atuou-lhes as feridas, e deitando-lhe o azeite e o vinho, então, pondo-se sobre a sua calvadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastar eu pagarei quando vou. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe também o pastor dessa igreja. Deus abençoe o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus por estar trazendo essa palavra ao coração de vocês. O livro de Lucas, capítulo de número 10, vai falar sobre o bom samaritano. A partir do versículo 25, nós vamos ler a história. A Bíblia vai dizer que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Só que eu gosto muito da personalidade de Jesus, porque Jesus ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta. O fariseu ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: o que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia vai dizer que Jesus respondeu e disse: está escrito. O que você lê e o que você entende das Escrituras. O que eu mais acho interessante é que Jesus está respondendo ele com uma pergunta, dizendo: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Porque não basta a gente só saber o que está escrito, a gente tem que entender o que a gente está lendo. Por quê? Porque até cego consegue entender o que está escrito. Até surdo consegue entender o que está escrito. Por isso que nós não temos que só entender, a gente não temos que só saber o que está escrito, a gente tem que entender aquilo que está lendo.
Mas só que o fariseu, ele vai responder assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Só que a Bíblia vai dizer assim, que Jesus vai olhar para o fariseu e ele vai dizer assim: respondestes bem, faça isso e viverá. Só que o homem querendo, o hipócrita, fariseu, querendo justificar-se a si mesmo, ele vai perguntar: quem é o meu? Ele sabia quem era o próximo, irmão, mas ele queria justificar só ele. Ele queria só para ele. Ele sabia quem era o seu próximo. Ele sabia o que era amor. Ele sabia o que era justiça. Mas o que ele não sabia era colocar isso em prática. Você vai entender o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa noite. Porque eu ouvi o pastor dizendo que a igreja não é um hospital, a igreja é tratar. Então, se a igreja não é hospital, a igreja é tratamento. Deus está tratando com pessoas aqui nessa noite. Deus está tratando com pessoas que estão feridas, não por fora, por dentro. Porque a Bíblia vai dizer que o fariseu está querendo justificar a si mesmo, dizendo: quem é o meu? E aí eu fui estudar a palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 2, versículo de número 3. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade, mas não pratica, é mentiroso. Ele nunca conheceu a verdade. Porque conhecer a palavra é uma coisa, praticar é outra. Eles conheciam a palavra porque ele respondeu a pergunta que Jesus fez para eles. Jesus perguntou para ele o que está escrito na lei. Ele respondeu aquilo que estava escrito, que era amar o próximo. Ele respondeu que era fazer justiça, mas ele não sabia praticar isso. Então Jesus está mostrando para ele na prática o que é amar o próximo. Qual que é a prática de Jesus? Está descendo um homem de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão dos salteadores. Os salteadores vão bater, a espancar ele e vão deixar ele no chão meio morto. Mas ele não está morto, ele está meio morto. Então, enquanto há vida, há esperança. Tem gente que entrou aqui dizendo: eu preciso de uma solução para a minha vida. Ó, Deus está dizendo: enquanto há vida para você, há esperança. E Deus está dizendo aqui que tem pessoas que estão descendo pelo mesmo caminho, mas não quer te ajudar. Está descendo pelo mesmo caminho, mas não quer estender a mão. Mas dentro dessa casa não é hospital, é tratamento. Então Deus está levantando alguém para tratar das tuas feridas. Deus está levantando alguém para cuidar de você. Jesus está mostrando isso na prática. Isso é prática, irmãos. Isso não é teoria. Porque não adianta vir aqui falar por mim. Não adianta aqui dizer que conhece a palavra de capa a capa. Tem que receber na prática. Eu quero ver na prática se conhece a verdade. A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 119, versículo de número 11: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia também diz no livro de Salmo, de número 1, a partir do versículo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de... Porque aquele que medita de dia e de noite, ele será plantado junto ao ribeiro de águas. E quem é plantado junto ao ribeiro de água, dá fruto. Quando a árvore cresce, dá fruto. E quando dá fruto, prospera. Tem gente que Deus trouxe aqui para dentro dessa casa para prosperar a vida dela. Eu não sei o que está acontecendo, mas o mistério aqui é muito grande, pastor. Porque eu vejo uma prosperidade tão grande dentro dessa casa. E tem gente que não acredita em prosperidade. Mas a profecia de Deus para dentro dessa casa é: eu vou fazer prosperar esta casa. E a glória da última casa será melhor do que a da primeira. Porque pessoas pensam que prosperidade é porque ganha muito. Tem gente que pensa que prosperidade é porque ganha 5 mil. Eu ganhava 4 mil trabalhando numa empresa. Eu abandonei a empresa para fazer a obra, ganho só 1.000 e sou feliz. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Eu estou vendo que uma roda está girando em favor da sua vida, para você ser uma pessoa abençoada por Deus. A prosperidade de Deus vai cair sobre a tua vida nesta noite, e você vai ter uma grande resposta de Deus por esses dias, porque Deus vai prosperar o seu caminho, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem que agir isso com justiça. O fariseu conhecia a palavra, mas ele não sabia colocar em prática. E por ele não saber colocar em prática, Jesus está ensinando ele o que é amar o próximo. Jesus está ensinando o fariseu o que é amar o próximo. Porque teve sacerdote que desceu, mas não ajudou quem estava caído. Glória a Deus pelo sacerdote que vocês têm. Glória a Deus pelo sacerdote que você tem. Porque a igreja não é hospital, a igreja é tratamento, ele falou aqui. Eu me emociono, eu fico muito feliz ao saber, ao entrar numa igreja e ver, irmãos, que o pastor da sua igreja se importa com você. Ele não está preocupado pelaquilo que você tem, ele está preocupado pelaquilo que você é. Ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você ganha bem, se você tem uma casa boa. Não, ele está preocupado com você, com a tua alma. Ele quer cuidar de você. Porque onde a gente anda por aí, irmão, pregando o evangelho, é de se decepcionar, irmão. Porque tem muita gente preocupada com isso aqui. Tem muita gente preocupada em querer ter e não querer ser. Meu irmão, não procura somente ter, porque Deus ele pode te abençoar, mas você tem que aprender a valorizar aquilo que você é, independente da quantidade que você tem, independente de quantos amigos você tem. Valorize quem você é, até no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. O sacerdote desce, mas passa de lá, não ajuda. O levita, o cara que adora a Deus, ele até adora a Deus, mas ele não ama. Ele passa de lá, ele era levita, desceu, mas não. A gente pode até adorar a Deus acima de todas as coisas, dizer que nós o amamos, mas na hora da prática eu quero nós ver se você realmente é o verdadeiro adorador. Ele passa de lá. Só que a Bíblia vai dizer que agora está vindo um viajante, o bom samaritano. O bom samaritano é ouvir
falar para você sobre Jesus. Jesus, ele foi um viajante nessa terra. Ele veio, ele largou a sua glória, ele largou a sua eternidade. E ele se desfez de toda a sua glória e se fez igual a nós, seres humanos. E fez uma viagem até o Gólgota. Fazendo assim uma viagem até o Gólgota, todas as pessoas que ele achava caída, ferida e machucada, ele levantava e ajudava. Todas as pessoas doentes, porque a Bíblia diz, ele curou muitos enfermos, ele expulsou muitos demônios, ele curou muitas enfermidades, muitas pessoas doentes, ele ajudou. E sabe o que ele fez? Quando esse bom samaritano viu o rapaz morto, ele tinha azeite. Ele tinha recurso. Ele tinha condições. Sabe o que Deus está falando aqui? Existem muitos bons samaritanos dentro dessa igreja que têm recursos para ajudar alguém. Tem muitos bons samaritanos que têm azeite e unção para poder ajudar alguém. Jesus passa, o bom samaritano passa e ajuda. Ele vai levar o rapaz para uma estalagem. Ele vai deixar na mão do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Se a gente for olhar para o texto, o hospedeiro é o pastor. Jesus é o viajante. Ele entra dentro da estalagem que é a igreja e deixa na mão do hospedeiro, que é o pastor, e fala assim: ó, cuida dele. Foi o texto que nós lemos. Deixou na mão dele e disse: cuida dele, e pode deixar ele gastar aqui o que ele quiser, porque quando eu voltar, eu pago a dívida. Sabe por que ainda você chora? Sabe por que ainda você sente dor? Sabe por que ainda você passa por momentos difíceis da vida? Porque Jesus pagou só uma dívida e deixou você na mão do hospedeiro. Mas quando ele voltar, ele paga o resto. Quando ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. É por isso que você tem que ter motivo de adorar dele, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo passando por situação difícil. Você precisa adorar ele, porque enquanto você adora, ele está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Eu falei que ia ser objetivo, simples, porque eu não preciso, hoje em dia, preguei em muitas igrejas já, mas hoje em dia eu sou bem mais simples. Porque a simplicidade do Evangelho é que traz impacto na vida do ser humano. Você não precisa enfeitar. Você precisa ser simples. Você precisa olhar no olho da pessoa e falar a verdade. E essa é a verdade do Evangelho que está sendo pregado para você. Você está dentro de uma casa de tratamento. Você não está dentro de um hospital. Você está dentro de uma igreja que vai tratar com você, não por fora, por dentro. Porque foi assim que Jesus fez com todas as pessoas enfermas que Jesus curou, com todas as pessoas que Jesus fez milagres. Quando nós olhamos para o texto no livro de Cafarnaum, Jesus ele curou um paralítico que estava dentro da casa dele. Aqui dentro da casa não é hospital, é tratamento. Mas só que o rapaz era paralítico, mas estava dentro da casa de Jesus, não era hospital, era tratamento. Por quê? Porque Jesus primeiro olhou para ele e disse: perdoados estão os seus. Jesus curou ou tratou? Jesus tratou, porque o pecado não é enfermidade, o pecado é tratamento.
enfermidade. Eu vou repetir isso aqui de uma forma diferente para você entender. Pecado não é enfermidade, mas todo pecado. Enfermidade não é pecado, mas todo pecado é uma enfermidade. Enfermidade não é pecado, mas todo pecado é uma enfermidade. Então Jesus falou assim, ó, eu vou tratar primeiro com o seu pecado. E alguém, quando Jesus trata com o pecado de alguém, tem sempre que ele levanta e fala, oxe, mas como que ele pode fazer isso? Aí Jesus vai dizer assim, mas o que é mais fácil? Eu tratar por dentro ou tratar por fora? Se coloque de pé, por gentileza, irmão. O que é mais fácil? Eu tratar por dentro ou eu tratar por fora? Aí já que o incrédulo não quer acreditar naquilo que Jesus faz por dentro, ele vai falar assim, ó, levanta e anda. Eu vou mostrar, não só por dentro, mas vou mostrar por fora, que quem manda sou eu, que a autoridade está na minha. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar. É fácil. Mas deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Olha que culto maravilhoso foi esse. Foi um culto pentecostal. Foi um culto de muitas manifestações pelo Espírito Santo. Eu vejo como Deus usa a vida do Leonardo muito para falar aos nossos corações. É um dom que Deus deu a ele. E que Deus continue honrando a vida dele poderosamente. Porque esse dom, meu, não é para qualquer um, não. É um preço que se paga e é muito alto. Eu não sou de entregar revelação, irmão. Eu prego estudando a Bíblia. Ele sabe, ele me levou a Você entendeu? Entendeu. Mas Deus me falava algo sobre a vida daquele menino que está de bandeira ali.